Sejam bem-vindos a mais um Chosen Talk, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais para poder conversar um pouquinho sobre missões, sobre Taquarituba e falar um pouquinho sobre elas também. Estamos aqui com Helena e Nicole. Oi, gente. Oi, Prazer. gente. Se apresente um pouquinho aí, fale quem são vocês, quanto tempo vocês estão na igreja. Eita, vai, Nicole. Oi, gente. Meu nome é Nicole. Eu faço parte da igreja há 8 anos. Entrei em 2018. Eu sou filha do Fábio e da Elaine. Faço parte do Ministério Infantil, do Ministério de Louvor e também sou líder da célula Carpós de Meninas. E é isso. Sou eu, né? Meu nome é Helena, tenho 16 anos, faço parte de Vila, acho que tem 6 anos, e faço parte dos Ministérios da Mídia, sou do Louvor também, do Ministério Kids e agora também da coreografia, né, que tá começando a aparecer um pouco mais aí na nossa igreja. E sou anfitriã da célula Carpós de Meninas também, junto com a Nicole fazendo esse trabalho aí. Caraca, o currículo tá grande. Caraca, vocês fazem bastante coisa. Queria saber de vocês como vocês estão. Vocês estão bem? Tô bem, graças a Deus. Nervosa, mas também. Como foi bem. receber esse convite? Inesperado. Acho que foi desafiador. Foi. Tô bem nervosa, mas já deu tudo certo. Foi isso aí mesmo. Eu fiquei, de início, né? Toda vez que eu vejo uma mensagem sua, eu já fico assim, vem coisa aí. Mas aí, Vem bomba. Sempre o William. mas aí foi, até que foi, em nome de Jesus vai ser bênção, né? Vai ser bom, pô. Como começou a caminhada de vocês na igreja? Começa? Então, eu era de outra igreja, né? E aí lá eu fazia parte era envolvida, né? Até fazia parte dos momentos que tinha lá, né? EBF e tal, eu participava bastante. E aí eu cheguei a participar um pouco do Ministério de Louvor Infantil lá da igreja também. Uhum. Aí a gente acabou mudando de igreja, né? Vindo pra cá, pra Vila. E aí eu comecei assim também, no Ministério Infantil, junto com a Nicole, Laura, Davi, uma outra galera aí também, amiga nossa. E aí eu fui criando essa amizade, aí foi se fortalecendo cada vez mais. E na questão de envolvimento com a igreja, foi questão de desde pequenininha mesmo, né? Minha mãe me criando aí, falando que eu tinha que trabalhar bastante, né? Pra ajudar no reino. E é isso. Gente, eu nasci em um berço cristão, então eu sempre ouvi falar sobre o amor de Jesus, sempre escutei sobre Jesus. E eu acho que em 2016 eu estava numa EBF da minha antiga igreja e lá eu aceitei Jesus. E em 2018, quando eu vim pra cá, eu me batizei no mesmo ano, 2018. E desde então eu sempre vivi, sempre conheci o amor de Jesus. E na minha adolescência conheci mais ainda sobre quem ele é, né? E é isso. E é isso. E hoje a gente pode ver os frutos que vocês têm dado na nossa igreja. Amém. Servindo em tantos ministérios, né, Helena? Falando em servir, como foi começar a servir tão cedo assim na igreja? Você começa agora. Tá bom. Eu comecei aqui em 2020 no Ministério de Louvor Kids, que foi o que a Helena falou. Era eu, Helena, Davi, Laura, Samuel, Isaac, o Mendel. A gente começou no Ministério Kids e eu sempre fui apaixonada em cantar. Desde quando eu era bem pequenininha, minha mãe sempre me incentivava. Aí, por volta acho que de 2023, quando a gente estava na nossa pré-adolescência, a gente começou a cantar nos cultos Chosen, né? No CT. Uhum. Em 2024, mais ou menos, eu acho, eu entrei para o Ministério de Louvor Principal. E em 2024 também eu comecei a ficar com as crianças na classinha. E no ano passado, no iniciozinho do ano passado, eu assumi ali a liderança da célula Carpós de Meninas. Isso foi o que aconteceu comigo aqui nos meus ministérios. Cara, comigo foi... Eu cheguei aqui, eu acho que na Vila, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu acho. Aí foi a mesma coisa que a Nicole, né, também. Eu comecei ali no Ministério de Louvor Infantil, né, ali no cultinho e tal, ajudando a tia Carol ali com as crianças. Com as crianças não, né, também era criança. Mas ali, né, no momento de louvor, né, ajudando ali pra dar uma força.
E aí foi crescendo, né? Só que depois que eu saí do Ministério Infantil, né? Que eu deixei de ser criança. Acabou que eu parei de servir, né? Eu fiquei um tempo ali sem fazer nada. E aí, 2024, eu acho, 2025, foi uma virada, assim, que eu entrei em tudo que dava pra entrar. Primeiro foi aparecendo. Foi o Kids primeiro, porque a tia Carol me mandou uma mensagem também, né? Na época ainda era a tia Carol. E aí ela me mandou mensagem falando que tava precisando de ajuda com algumas crianças. Aí eu aceitei, né? Até porque não tem por que recusar. E aí eu comecei no Kids e tal. Aí veio depois o Ministério de Louvor, que eu hesitei um pouco, né? Questão de vergonha e tal. Nicole e Laura falando pra caramba no meu ouvido, falando pra eu entrar logo. Fazer a inscrição logo, né? Pra participar, né? E tal. E aí... Ministério de Louvor, e aí a mídia também, que eu fiquei relutando por um bom tempo. Alguns meses. Mas aí acabou que eu entrei nesse time aí também pra participar. Foi ano passado mesmo, acho que deu essa virada aí que foi tudo junto. Mas tá sendo bênção também, né? Tá sendo muito bom servir, né? Nessa igreja que a gente ama bastante. E o legal é que vocês são amigas há muito tempo e esse processo aconteceu meio que junto, né? Pra vocês duas. Vocês caminhando pro mesmo ministério, Louvor, o Kids, só falta a Nicole entrar pra mídia agora, né? Então, é bom ver esse fortalecimento da amizade de vocês até mesmo nisso, né? Na entrada pros ministérios. Sim, e você já cantava quando era criança, então, já tinha que ter entrado logo pro ministério principal. A gente falou, Helena, você tem que entrar, Helena. Acontece. Só faltava ela, né? Você precisa. Só faltava ela. Mas como foi esse sentimento de começar a servir tão cedo? Como que estava o coração de vocês? Como está o coração de vocês agora, com tudo que vocês já viveram nos ministérios? Eu sou muito grata a Deus, né? Pelos nossos líderes também. Sempre nos incentivaram. A tia Carol ali, ela sempre nos incentivou em relação ao Ministério de Louvor também, né? Quando o Kids começou, o Samuel também. E com as crianças também, né? Eu sempre... via a tia Carol ali, né, com as crianças. E eu sempre gostei muito de crianças. Então, é algo que o meu coração, ele... Como é que eu posso dizer? É algo que arde no meu coração, algo que eu gosto, entendeu? E eu sou muito grata a Deus por poder falar do amor dele pros pequenos, né? E poder interagir ali com eles, né? Que é uma área que eu gosto muito, no louvor também. A gente tá ali, né? Mas é o Espírito Santo que age através das nossas vidas pra gente também, né? Ali o início do culto, né? E é algo que arde muito no meu coração. É algo que eu vejo muito agir de Deus. O sentimento que eu tenho é que eu gosto bastante, né? De estar ali trabalhando, né? Acaba que a gente vai desenvolvendo algumas amizades com a galera, né? Do ministério, né? Tipo, na mídia, né? Eu fiz algumas amizades que, tipo, conhecia só de ver, mas aí foi começando a conversar um pouco mais e tal. No Ministério de Louvor também, até no Kids mesmo, né? No Kids acaba que tem mulheres mais velhas, né? Justamente por essa questão de responsabilidade com as crianças. Mas desenvolve ali uma amizade e eu tenho gostado bastante, né? De contribuir para isso. Minha mãe, por um tempo, ela ficou falando que eu não podia ficar parada, né? Que eu tinha que servir em alguma coisa. E aí, quando eu entrei nos ministérios, né? Que eu tô hoje, acaba que gerou uma alegria em mim mesmo, né? Porque, tô ali... Gera esse sentimento de, caraca, a igreja tá crescendo, tá plantando igreja, não sei o quê. E eu tô fazendo parte disso também, né? Tô ali ajudando, de certa forma, né? E tem sido bem gratificante. Vou usar uma palavra chique. Tem a diferença, né? De você só ver algo acontecendo e você realmente fazer parte daquilo. É diferente. Fica um sentimento de, caraca, tá dando certo e eu tô conseguindo ajudar de alguma forma para que o reino de Deus avance. E vocês servindo em tantos ministérios, como que vocês se sentem, né? Agora, tendo participado recente de uma viagem missionária. Caraca, do nada, Helena e Nicole em Taquarituba. Eu nunca pensei assim, né? Tipo, tem a questão de que a gente cresce escutando, né? Que cristão é missionário em todos os lugares que ele tiver, né? Na escola, em casa, enfim. Mas acho que uma viagem missionária eu nunca
me imaginei numa viagem, né? Tipo, de sair da minha casa, da minha cidade, tal, pra ir pra outro lugar pra falar de Jesus. E, cara, foi uma mudança, assim, muito grande, que eu digo porque foi algo que mudou, né? Que eu falei, caraca, eu fiz uma viagem missionária, gente, que legal. Né? Fiz parte desse trabalho muito bom também, né? Vi muitas coisas acontecendo lá, né? E, cara, foi diferente, né? Foi uma coisa... A minha mãe chegou e falou, Helena, vai ter a viagem missionária pra Taquarituba e você vai, né? Ela nem me deu opção. Ela falou, você vai, tá bom? Junto comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, tipo, fui com um pouco de receio, né? Porque, de novo, eu nunca me imaginei fazendo esse tipo de trabalho, né? Tipo, de sair daqui, de onde eu moro e tal, pra ir pra outro lugar. Mas foi muito bom, foi uma bênção. Me senti bem. Foi legal, gente. Quando eu ouvi falar sobre a viagem missionária, que a gente ia pra Taquarituba, eu queria muito ir, só que eu tava assim, meus pais não iam conseguir ir por conta que eles estavam trabalhando. Aí eu fiquei, não tem como eu ir de jeito nenhum, por conta que meus pais não vão, vou estar sem responsável, né? Mas aí depois de um tempo passou, aí eu falei, gente, eu queria tanto ir nessa viagem. Aí eu comecei a procurar, né? Procurar saber. Mas aí eu consegui ir. E quando eu soube que eu iria, eu fiquei meio nervosa em relação a isso. Gente, meus pais não vão. Minha primeira viagem para um lugar longe, sozinha. Eu estava ali com o responsável também, né? Alguém, tinha a tia Carol, tia Laís ali comigo também. Mas sem os meus pais. Então, foi algo novo para mim também. Mas eu não imaginaria que eu ia nessa viagem agora. Mas eu sempre tive algo no meu coração de querer fazer uma viagem missionária para falar sobre o amor de Jesus. E fica um sentimento de, ao mesmo tempo, nervosismo. Caraca, eu vou sair da zona de conforto da minha casa. E também aquele sentimento de felicidade, né? Caraca, eu vou conhecer outro lugar, outro estado, outras pessoas. O que passou na cabeça de vocês quando vocês perceberam que ia servir em outra cidade? Com os dons de vocês. Eita. Teve essa chave antes de chegar lá na viagem? Tipo, caraca, eu tô indo pra São Paulo e eu vou cantar lá. Tipo, ou vocês só perceberam quando chegou lá? Quando cheguei. Porque eu não sabia que eu ia cantar no louvor lá. Sério? Aí eu cheguei, o Samuel, Nicole, você tá no louvor comigo? Tá, não, tá bom, eu canto lá. E mesmo que seja em outro lugar, mesmo que a gente estava ali com poucos instrumentos, estava só o violão e a voz, foi um momento muito especial, né? Porque a gente viu o agir de Deus ali naquele lugar, né? As pessoas chegando ali para a igreja foi algo muito emocionante. E ver que Deus pode usar a minha vida em outros lugares foi algo muito bom para mim. Entendeu? Foi algo que foi uma virada de chave assim na minha cabeça. Cara, pra mim, eu acabei que, mesmo sendo louvor, acabei não servindo no louvor lá, né? Porque a gente tinha acabado de voltar do retiro. E a minha voz tava assim, 0. Tava legal, não. E aí acabou que eu não cantei, né? Não dei esse suporte, não consegui dar. Mas aí, na questão da mídia, né? Foi até uma... Eu vi também como uma questão de... Uma chance de melhorar, né? Porque eu tinha acabado de mudar, né? De função, né? Eu tava na projeção, né? Que fica lá em cima, na salinha e tal. Quietinha, sentadinha durante o culto. E aí, fui pra fotografia, né? E aí, lá em Taquarituba, eu passei a servir nessa área também, né? Continuei, né? E foi uma mudança... Não diria uma girada de chave, porque, tipo, eu já fui com esse de... Não, eu vou ter que dar essa ajuda, né? Justamente porque eu faço parte do ministério, é o mínimo que eu vou poder fazer. Mas foi bom fazer parte, né, desse time, né? Tinha uma galera da mídia lá, né? E foi legal fazer parte dessa galera que ajudou ali a servir, né? Capturar os momentos ali da galera cantando, da galera se divertindo e tal. Foi muito bom. Vocês já tinham vivido algo parecido antes? Não. Eu nunca tinha ido para outro lugar, assim, para outra cidade, para falar sobre o amor de Jesus, né? Com aquele foco ali, realmente, sobre missões. Eu nunca tinha ido para outra cidade com esse foco. Mas foi algo muito bom para mim, ter ido para lá viver isso, né? Algo que eu nunca tinha vivido.
É algo que muda um pouco a nossa cabeça, né? A gente acaba vendo como é que é o cotidiano das outras pessoas, né? E tal, como a galera lá vive, né? E tal, teve alguns trabalhos, né, lá que a gente fez, né, que, tipo, por exemplo, o evangelismo que a gente fez lá, né, a gente encontrou com algumas pessoas, mas é uma realidade totalmente diferente daqui, né, tipo, aqui a gente vê pessoa andando pra cima e pra baixo o tempo todo. Verdade. E lá é super calmo, a gente quase não viu gente, mas... Esqueci a pergunta, qual que é? Desculpa. Como vocês já tinham vivido algo parecido antes? Ah, tá. Mas acaba que não, porque eu realmente nunca tinha, né? Foi o que a Nicole falou, nunca tinha saído, né, da minha casa da minha cidade, né, pra ir pra outro lugar com esse foco, né, de falar de Jesus e tal. Acaba que quando a gente viaja, querendo ou não, pode surgir essa oportunidade, mas com esse foco de, não, a gente vai viajar para falar de Jesus. Diretamente com esse foco. Isso. Eu nunca tinha vivido, não. E foi uma experiência que, assim, mudou bastante a minha cabeça, né? Que pude ver, né? Tudo isso que a gente sempre vê, né? No Instagram, TikTok, essas coisas. Eu pude viver isso e... foi muito bom. Foi muito legal. Tô falando que foi muito bom em tudo, né? Mas foi muito bom, gente. Foi muito bom. O resumo, foi muito bom. Foi muito bom. Mas é muito bom mesmo sair, né, um pouco da nossa zona aqui de conforto. E, cara, a gente conhecer outras pessoas lá, um sotaque novo, a forma como o pessoal fala. O pessoal acolheu muito bem a gente lá. Muito bem. Também. Muito bem. Tanto o pessoal da igreja, tantas pessoas na rua. Isso é uma parada que eu prestei muita atenção lá. Que a forma como as pessoas falam na rua é diferente. Eles são muito respeitosos. Exato, eles param, conversam mesmo. Eles escutam. Então, e também o local é diferente, né? A gente chega lá e, tipo, um lugar muito calmo. Muito calmo. Pra a gente muito aqui em Itaguaí, que é carro pra lá e pra cá toda hora. Cara, E lá, tipo, aquela pracinha. Nossa, calmo. tranquilo lá. Muito bom. Então, fica aquele sentimento de, caraca, tudo aqui é diferente. Sim. A gente começa a pensar, né? Quando a gente para refletir um pouco, que existem outras pessoas em outros lugares vivendo suas vidas também, sabe? Às vezes a gente vivendo ali, a gente nem para pensar nisso, mas existem outras realidades, outras pessoas que têm passado por situações, né? Nas suas casas, pessoas que têm enfrentado dificuldades também. E quando a gente sai um pouco daqui para olhar para outras pessoas, a gente consegue perceber isso, né? Com certeza. O quanto existem pessoas sedentas de Cristo em outros lugares também. E falando um pouco sobre os dons de vocês, esse vai para Nicole. Como foi servir no louvor em uma igreja que está sendo plantada? Foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha cantado em um lugar diferente, né? Em uma igreja diferente. E ver que a gente estava meio que na inauguração dali, mais ou menos, né? E ver que o que Deus está fazendo de novo ali, né? É muito gratificante ver isso e ver como Deus, ele ministra através das nossas vidas também, né? Ele usa as nossas vidas, tanto eu no louvor, quanto vocês na mídia. E foi isso. E foi isso, né, Helena? Foi isso. Foi muito bom. É bom ver a Igreja de Cristo sempre avançando junta, né? Cada um com as suas devidas funções. O pastor ali pregando, enquanto vocês cantam, enquanto tem outra equipe tirando foto, uma pessoa recebendo, o pessoal na porta. E quando a gente para olhar todo o contexto, tipo, o culto fluiu perfeitamente, sabe? Sim. Porque cada um entendeu o que devia fazer. Na sua área. E Helena, você não cantou lá, não cuidou de criança, mas serviu na mídia. Então, como foi ajudar nessa plantação da mídia lá também? É algo que, assim como foi plantada a igreja, também foi plantado uma equipe de mídia lá. Cara, eu já falei, né? Vi como uma oportunidade, né? De tanto minha, né? Pessoal, de aprender um pouco mais, né? Ter ali essa oportunidade de aprender mais, questão de iluminação, essas coisas. E na questão de ajudar na implantação, foi um sentimento de caraca, a igreja tá crescendo mesmo. Tipo, o trabalho todo tá crescendo, os ministérios e tal, está sendo multiplicado, né? E ver Vila Taquarituba ali, né? Começando pequenininha, né? Claro, mas ali já com bastante gente lá, né? Tipo, tinha gente ali da sede, né? Daqui de Itaguaí, mas tinha muita gente lá de São Paulo também. Então, ver
que tinha algumas pessoas ali que estavam observando, né, também a gente gravando, tirando foto e tal. Foi um sentimento de nossa, realmente, tudo aquilo que a gente tá fazendo tá valendo a pena, né? E tá crescendo, tá multiplicando. E falando sobre isso, eu tive um testemunho de lá que pessoas conseguiram ir até a igreja através das redes sociais. Elas viram alguma arte, algum vídeo e conseguiram saber que tinha uma igreja ali. Então a gente vê que o nosso trabalho, mesmo que às vezes a gente não saiba, ele gera alcance. As pessoas às vezes, vila, o que é vila? Aí vê um vídeo, sabe onde é e consegue ir até lá. Então foi muito bom saber disso, né? Que até mesmo distante, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu alcançar uma vida lá em São Paulo através de algo que a gente fez, né? E você imaginava que servir com câmera, foto, vídeo poderia ser uma forma de fazer missões também? Cara, eu acho que quando eu era antes de participar disso tudo, eu nunca vi, não que eu nunca vi, mas tipo, eu via mais como, mais um videozinho que a galera fez lá e tal, mas acaba que, como você falou, né, gera um alcance também muito grande, né, porque a gente aqui de Itaguaí consegue alcançar gente que tá lá em São Paulo, gente que tá lá, até lá em Portugal, né, com alguma arte, alguma coisa diferente, trazendo, retratando um pouco do que a gente vive pra galera que não vive isso ainda, né. Então, as fotos, os vídeos, né, consegue capturar um pouco disso que a gente vive, né, aqui, vive nesse mundo diferente, né, mundo diferente. Que eu posso dizer. Mas que eu, depois, né, de ter começado a servir na mídia, essa minha mentalidade mudou, né, tipo, de caraca, com alguma foto ou com algum vídeo eu consigo capturar tal emoção para passar para a pessoa que está assistindo esse vídeo e conseguir gerar essa curiosidade, né? De tipo, caraca, tem uma igreja lá que faz isso, isso e isso, vou lá para ver o que está acontecendo. Barrei no microfone sem querer. E acaba que consegue gerar esse alcance, né? Então, depois de entrar, né, no ministério, eu consegui ver isso, né? Que não é só mais uma foto postada no Instagram, não é só mais um vídeo, mas é também uma forma de evangelismo, né? Uma forma de alcançar outras pessoas. É muito legal que isso é uma visão que muita gente tem. A gente ouve muito isso das pessoas e conforme as pessoas vão conhecendo esse universo, esse mundo que a gente vive, eles vão mudando a opinião, tipo, porque eles começam a entender que realmente é um tipo de missões, coisa, né? Tipo, eles olham e falam, caraca, realmente não é só uma foto, não é só um vídeo. E é algo que a gente vê muito em comum entre as pessoas, né? Que não conhecem muito sobre isso. Como foi para vocês ver pessoas sendo batizadas lá em Taquarituba? Pra mim foi lindo ver Deus agindo ali naquele lugar, né? Ver que Deus tem um propósito para tudo, né? Taquarituba era um lugar que eu não conhecia, eu nunca tinha escutado falar. Então, Deus tem um propósito, né? De Vila ter ido para lá. Pessoas foram alcançadas pelo Espírito Santo através da Vila. E foi muito bom, foi emocionante ver que pessoas estão encontrando o amor de Jesus, estão reconhecendo quem Ele é, estão sendo batizadas e logo vão para os ministérios delas também, né? E mais pessoas em nome de Jesus vão ser alcançadas também, né? E para mim foi muito emocionante, foi algo impactante mesmo. Para mim sempre é algo muito bonito, né? Ver outras pessoas sendo batizadas, porque você acaba... Eu consigo... eu vejo um pouco nas pessoas do que eu senti, né? Tipo, aquele sentimento de estar ali se batizando, você sente... Só quem tá vivendo ali, né? Quem se batizou sabe como que... Sei lá, é diferente, né? De fora é só, tipo, ali um mergulhozinho, mas realmente é algo que, cara, muda e ver outras pessoas sendo batizadas foi muito bonito, né? Ver o semblante das pessoas sendo mudadas, né? Lá a gente viu 2 pessoas, né, se batizando e tinha mais pessoas para sendo preparadas para o batismo, mas foi muito bom ver a alegria delas, né? De estar ali passando por aquele momento que é um símbolo muito forte, né, pro cristão, né? E ver essa galera, né, tendo
essa vida transformada, né? Tipo, de passar por esse momento de batismo, de morte do velho homem e o nascimento de uma nova pessoa. Foi muito lindo, né? Foi muito emocionante. É muito bonito mesmo ver a vida da pessoa mudando completamente. Para um lugar que, pelo menos, eu não vi, não tem igreja nenhuma. Sim. Ali na região. Então, às vezes, Ali a pessoa realmente é uma pessoa que estava sedenta mesmo disso. Deve ter outras igrejas mais lá para frente, né? Perto do centro, mas... No bairro não tem. No bairro ali não tem, ali próximo. Então, ver aquelas pessoas sendo alcançadas, né? Foi uma senhora também. Foi. E um rapaz um pouco mais novo. Sim. E tem mais 4 pessoas, se eu não me engano. Isso. Até o momento quando a gente estava lá. Então, sendo mudada toda uma realidade da vida daquela pessoa, né? De ela talvez ser a pessoa que vai trazer Cristo para dentro da sua própria casa. Para alcançar seus pais, seus filhos, né? Então, é bom... Fica aquele sentimento de a gente ter feito parte disso, ter cooperado e ajudado para isso também. Teve algum momento que vocês sentiram Deus agir de uma forma muito forte, diferente lá, que vocês realmente sentiram mais forte, né, a presença de Deus ali? Para mim foram nos batismos, né, como a gente acabou de falar, porque ver o que Deus está fazendo ali é muito lindo. E ver que logo depois que os batismos acabaram, né, tiveram mais 4 decisões para o batismo. Verdade. Então foi algo assim que me marcou muito. Foi algo que eu vi a presença de Deus ali naquele lugar, né? Ver o que Deus está fazendo ali me marcou muito. Foi algo muito marcante ali para mim. Para mim foi no Encontro Extraordinário, né, que a gente teve lá também. Teve, assim, na hora das palestras, né, ali das palestras que teve, né, eram assuntos ali que relativamente assuntos necessários, né? E, sei lá, ver o pessoal prestando atenção, né, querendo entender um pouco mais, querendo aprender um pouco mais, foi algo que você via, poxa, a palavra de Deus chegou até aqui e agora tem pessoas, né, querendo aprender, querendo escutar para passar para frente. E esse foi um momento em que me marcou muito, né? De ver ali pessoas que estavam querendo aprender, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas que têm ali oportunidade, mas não estão interessadas, né? Sim. E ali você via que tinha gente prestando atenção, né? Eu vi, né? Não sei se tinha mais, se eu não me engano, tinha dois jovens. Não lembro. Sim, eu acho que uns 2 jovens ali que eu consegui ver. E, tipo, eles realmente ali prestando atenção no que estava sendo falado, né? Nos cultos, no meio das palestras, na hora ali dos grupos que tiveram, né? Que separou a galera. E ver ali que o pessoal tava realmente querendo aprender um pouco mais, querendo escutar. Foi algo que me marcou muito, que eu vi ali, tipo, que eu vi ali que, caraca, Deus vai fazer algo diferente aqui. Porque tem pessoas que querem aprender sobre. Sim. Algo que me marcou bastante também dessa viagem foi realmente o que a Helena falou, os apelos do Encontro Extraordinário. Porque a gente que já participou, né, aqui, não muda muita coisa, né, daqui para lá. Então, a gente sabe o que é tratado, o que é conversado nesse encontro. Então, ver as pessoas indo lá na frente, as pessoas chorando, sendo quebrantadas, foi algo que me marcou bastante. Mesmo estando ali um pouco mais atrás, né, tirando foto ali e tal, ajudando um pouco ali atrás, foi nítido de ver a presença de Deus em tudo, né, na viagem completa, mas nesse momento, ver pessoas sendo alcançadas. Teve uma moça lá que seu marido tomou decisão por batismo, ela já estava na igreja desde a primeira viagem para lá, ela começou a ir para a igreja e, pelo que eu entendi, ele não ia ainda, então ela conseguiu levar ele nesse culto, né, que a gente estava lá, e ele participou do encontro e ele aceitou Jesus e acho que ele decidiu se batizar também. Então, deve ter sido muito gratificante, uma felicidade enorme para ela, né? Ver o marido dela tomando essa decisão. Então, foi algo que marcou bastante. E hoje, depois dessa experiência, o que significa missões para vocês? Cara, você começa? Eu começo? Tá. Para mim, a gente servir aonde Deus nos enviar. Mesmo na nossa escola,
na nossa casa, é a gente servir a Deus com tudo que a gente tiver no nosso coração, né? Mesmo a gente estando indo para outros lugares. Mas como acho que a maioria sabe, missões não é só a gente estar indo para outro lugar, para outra cidade, mas é a gente viver missões, é a gente entregar a nossa vida toda para o Senhor, ser espelho, né? Nós nos espelharmos no Senhor e falar sobre o amor dele por onde nós formos, né? Pra mim é isso. Pra mim, você falou basicamente o que eu ia falar. Mas eu vejo missões também como... como isso, né? De viver realmente aquilo que a gente aprende, né? Dentro da igreja, nas células. Em qualquer lugar mesmo. Tanto começando dentro de casa, né? Ali, né? Dando testemunho e tal, na escola, enfim. Onde quer que a gente for mesmo, né? Igual a Nicole falou. Porque eu vejo também como... Tipo, não adianta nada eu querer... eu quero ir pra viagem em Itaquarituba, mas eu não faço... Não me deixo disponível, né, para fazer missões aqui, né, nosso caso aqui em Itaguaí, né, onde a gente mora. E missões para mim virou isso, né, tipo, de se deixar disponível, né, de nem que seja tô indo comprar um pão ali na padaria e eu vi uma pessoa precisando, né, isso é missões também, né, falar de Cristo, né, viver o evangelho em todo e qualquer momento e onde quer que a gente esteja. Sim. Cara, vocês falaram algo muito importante, que a gente às vezes acaba vendo pessoas que querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a França, fazer missões na Disney. Pessoas querem ir para esses lugares. Mas esquecem que viver missões começa da nossa própria casa. Sim. Sabe? Com a nossa família ali, nossos amigos, faculdade, escola, trabalho. Se a gente não começar por onde a gente está agora, como a gente vai alcançar pessoas que às vezes vai falar outra língua diferente da nossa, sabe? Então, é algo que a gente acaba ouvindo bastante, né, das pessoas. Então, é importante ressaltar isso, que missões começa a partir da nossa casa, a partir de onde a gente está agora, né? Para depois alcançar as nações. E mesmo que a gente não saia, entender que se a gente permanecer em tal lugar, é porque Deus nos colocou ali e a gente vai ser bênção naquele lugar. E vocês acham que adolescentes também podem viver missões? Com certeza. Com certeza. Eu acho que... Tá na hora já. A gente não tá acordando. Mas eu acho que ainda mais nesse momento, né, que a gente tá vivendo, né, que principalmente aqui na nossa igreja que o pastor Lucas tá falando bastante sobre... avivamento, questão de, né, ali despertar mesmo. Acho que os adolescentes têm um papel também muito importante nisso, né? Porque são mais jovens, né? Tem uma linguagem, assim, mais descontraída, então consegue alcançar mais pessoas, digamos assim. Então, acho que essa mentalidade de não, eu sou muito novo, vou deixar para mais tarde e tal, acaba atrasando o que Deus tem para nossa vida, né? Então, acho que já tá mais que na hora, né? Dos adolescentes começarem a fazer missões, né? Porque missões eu vejo como que não tem idade, né? Tipo, minha irmã que tem 10 anos pode fazer missões tão bem quanto uma pessoa que tem, sei lá, 40 anos de idade. Então, e aqui, né, ver aqui na nossa igreja que a nossa igreja apoia, né, dá um suporte para os adolescentes, para os jovens, é algo muito bom, né, porque justamente faz a gente crescer, né, e essa vontade por missões também crescer cada vez mais. Gente, sim, adolescentes fazem missões, por favor. Vamos fazer missões. Vamos estar agindo. Calma aí, gente, que eu perdi. Sim, a gente só precisa de um coração disposto a servir a Deus, né? A gente só precisa ter ali um coração disposto a falar sobre o amor dele. Adolescente com certeza pode viver missões, assim como eu e Helena, nós vivemos ali em Itaquarituba e vivemos na nossa vida também pessoal, né? Com certeza, adolescente pode sim viver missões. E é muito bom que a gente está numa igreja que incentiva isso. A gente a fazer isso, né? Como a Helena falou, o pastor tem falado bastante sobre avivamento. E eu consigo enxergar que a nossa geração, a gente que é mais novos, né? Sendo levantados para poder viver esse avivamento, né? Para poder alcançar lugares que, às vezes, nossos pais, nossos avós não conseguiram
alcançar, né? Porque era outra realidade e hoje a gente consegue ter esse fácil acesso de pregar o evangelho. Então, eu enxergo muito isso que a Helena falou, de a gente conseguir ser essa geração, né? Sim. De viver esse avivamento. E a gente tem visto isso acontecer em vários lugares. Sim. E o que Deus ensinou para vocês nessa viagem? Essa primeira viagem missionária para vocês? Que para tudo, eu acho que é o momento, né? Que ele tem algo tudo preparado para as nossas vidas. Mesmo que eu achei que eu não iria nessa viagem. Mas ele já tinha preparado ali o meu lugar no ônibus, ele já tinha preparado tudo. E que ele quer usar as nossas vidas, né? Por onde nós formos. E que para tudo existe um motivo. Ele não nos levou ali só por estarmos ali. Ele nos levou ali por um propósito. E foi espalhar o amor dele, né? Verdade. Acho isso. Acho que... Qual que era a pergunta? Desculpa. O que Deus ensinou para vocês nessa viagem? Isso. É porque eu queria que você repetisse de novo. O pessoal de casa não entendeu. Eles não entenderam, né? Cara, o que Deus mais me ensinou foi sobre se colocar disponível mesmo. Porque eu sempre via muito, né, as pessoas ao meu redor falando sobre essa questão de... Nossa, eu quero muito fazer missões. Tipo, eu tenho duas amigas minhas que... querem muito essa questão de fazer viagens, ou até mesmo aqui no Brasil, mas tipo, com esse desejo de, não, eu vou sair da minha casa para fazer missões. E eu acho que o que Deus mais me ensinou foi que Deus usa qualquer um no momento em que Ele quiser, né? Eu me via como uma pessoa que... Porque para mim, missões era tipo, não, eu vou sair daqui, vou lá pro... Não sei qual lugar lá, porque me fugiu todos os nomes agora. Pra Moçambique. Vou lá pra Moçambique. Vamos pra Moçambique. Pra pregar o evangelho e tal, mas eu nunca me vi como essa pessoa, né? E Deus ter me usado também como parte disso mudou muito a minha cabeça, né? Tipo, eu não me via fazendo isso, mas Deus me via fazendo isso e Ele me usou pra fazer parte desse trabalho que a gente fez lá em Taquarituba. Então, foi isso que Deus mais me ensinou, né? Ele usa qualquer um e é importante a gente estar disponível, né? Pra que ele possa usar a gente também. Caraca, que legal conversar com vocês sobre isso, porque é algo que Deus falou bastante comigo também sobre esse mesmo ponto. Teve outras viagens missionárias aqui na igreja que eu tive o desejo de ir, que eu queria ir. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com alguém na época, mas talvez tenha comentado só com o David e ele falou, caraca, que ir nessa viagem e tal, e... ver, né, as pessoas sendo escolhidas, tal pessoa vai, tal pessoa, e eu falei, eu quero ir. E acabei não indo. E na época eu até pensei, poxa, será que eu nunca vou viver missões? Será que eu nunca vou poder fazer parte disso? E Deus só tava ali, calma, meu filho, calma, que um dia você vai. E depois dessa viagem, eu pude entender que, cara, que realmente tem o tempo certo. Hoje eu enxergo que na época eu não estava pronto realmente para poder viver, ouvindo as histórias do pessoal que foi naquelas outras viagens, realmente eu não ia conseguir dar conta, né, do que foi, né? E hoje em dia eu vejo que Deus me capacitou para poder viver, né, essa viagem, para poder estar lá e poder cooperar também. E talvez hoje eu queira ir em outra viagem que possa ter, mas talvez eu esteja pronto, talvez eu não esteja. Então, vai ser um processo que Deus vai me capacitar para poder ir em um lugar que seja da vontade dele, sabe? Realmente estar disponível a algo que muda tudo. Realmente Deus chama pessoas que estão disponíveis. Não de não ter compromisso, né? Mas de ser pessoas que sim estão atarefadas, que têm um monte de coisa para fazer, mas que estão com o coração disponível. Mesmo que a pessoa tá ali, caraca, eu tô com um monte de coisa para fazer aqui em casa, mas o seu coração tá sedento por isso, né? Então, são essas pessoas que Deus escolhe para poder a gente já escutou várias vezes, né, no CT, né? Eu no meu devocional mesmo, né, eu já vi a frase, né, que a gente sempre escuta, né, de que Deus não procura pessoas, tipo, que tem o saber, né, que tem ali todo o conhecimento, pessoas capacitadas, mas procura pessoas disponíveis, né, porque às vezes são pessoas que ele podem não saber, mas que se colocam disponíveis para fazer, e tem pessoas que sabem tudo, mas não têm essa disponibilidade, né, então Deus usa muito pessoas que se colocam disponíveis, né, foi isso que... Eu acho que foi isso que falou com todo mundo, com o geral que foi na viagem. Deus deve ter falado bastante sobre isso, né? De, caraca, você aí, ó,
achava que não era capaz. Você se colocou Aí, disponível, pois quietinha. agora você é capaz. Sim. Agora vamos falar de uma parte mais resenha dessa viagem. Que A resenha, gente... Ai. Super séria essa viagem. Super Não séria. veio. Não existiu, Teve gente. nenhuma Brincadeira brincadeira. nenhuma. Não teve. isso. A gente evangelizou, a gente cantou, tirou foto, gravou, fez tudo. Viu pessoas chorando, sendo impactadas, mas também vimos bastante coisa engraçada lá. Eu não vi, não. Porque, Não? pois é. Não, Gente, verdade, a gente não viu. não. Foi algo Pastor super Lucas e Pastor sério. Edgar no mesmo lugar são, assim, Super sério. São as pessoas Super mais sérios, tranquilas, sim. né? Ainda mais o Super pastor sério. Edgar. Super sério. Como foi o clima do ônibus nessa viagem? Assim, super tranquilo. A volta, então? Nossa, volta, então. Nossa, mas teve um momento, né, que eu e a Nicole, a gente riu muito. Foi porque tava eu e a Nicole sentada uma do lado da outra, né? Ai, cara. E aí tava o Davi sentado na nossa frente, na fileira da frente, só que tava ele sozinho. E aí, Ele não tava bem. Ele não tava. Gente, ele não tava bem. E aí a cadeira dele. Sei lá o que deu na cadeira dele, que a cadeira dele, o encosto não tava travando, né? Na hora de deitar. E aí, toda vez que ele queria falar com a gente, em vez dele virar, ele puxava o encosto. Cara, a gente riu tanto. Tacava todo pra trás e aí falava com a gente ria muito disso. E, cara, nossa, eu ri muito disso. A Não gente tem riu outra muito. definição pra esse momento. E você, Nicole, pra você? Aí foi a mesma coisa, cara, foi muito engraçado aquela hora ali, realmente. Tu deve estar, cara, do nada ele começou a se tacar pra trás, assim, se jogava pra trás. A gente riu muito, acho que ele tava sentindo falta de alguém. Ele tava. Eu acho que ele tava sentindo falta de Alguém. alguém Tá, ali. fala, Quem sabe um Deus. dia ela vem contar essa Fala, história. Deus. Não sei quem é, mas eu sei que eu acho que tava. Quem é da casa sabe quem é. Quem sabe? Pode falar. Pode falar, já foi, já. Um momento que eu achei muito engraçado também, que começou bem no início da viagem, que foi a criação do grupo no WhatsApp. Nossa, assim. Caraca. Do nada, Do nada. surgiu um grupo de... Nem lembro qual era o nome do grupo. Era Resenha no ônibus, resenha eu no acho. ônibus, era esse nome. E, cara, foi uma zoeira do início da Umas viagem fotos. até depois, quando a gente já tava em casa já. Vou expor as fotos Nossas do fotos. William aí. Vai nada. Gente, depois vocês chamam eu e a Nicole, que aí a gente tem várias fotos do William. A gente manda pra vocês. Vai mandar Ó, nada. Mas, gente, tava frio, tinha que me cobrir naquele ônibus. Mas um monte de foto, um monte de figurinha. A gente tem umas fotos que, A melhor foi a do Davi. Vamos... Foi, cara, Vamos concordar. Davi Pastor Edgar. acordando foi uma coisa Não, assim. mas aquela foto que o pastor Edgar fez, gente. Você viu? Davi dormindo. Ah, Não, com a Davi. inteligência isso aí é só pra artificial. terminar a viagem. Isso aqui Cara, é só pra eu ri tanto, é só quem foi, sabe, gente? Cara, que a gente tivesse a TV aqui agora pra gente colocar essa a foto. gente colocava assim. Nossa, Colocava gente, exposto ali. Eu acho que as pérolas do ônibus foi muito Davi. Foi. Proporcionou. É. Cara, Davi Davi e acordando. Pastor E lá Edgar. também, né? Davi, Pastor Edgar, Ah, Pastor também. Lucas, nossa. Davi acordando foi uma coisa assim que, né, foi algo assim. Misericórdia. Marcou a viagem. Nossa, meu Deus do céu. E ele e o Pastor Edgar, então, que entraram nessa guerrinha deles Gente, é a aí. guerra Cara, deles. nossa. Cara, eu ri tanto, mas eu ri tanto. Cara, essa guerrinha desses três. Foi na volta, né? Foi. Foi. A gente voltando, todo mundo super tranquilo, aí do nada. Tava calmo. Levanta Tava o Pastor calmo. Edgar do lugar dele e nada, começa. Ele Davi. Atacar o Davi. Aí depois levanta o Pastor Lucas lá da frente. Aí O Pastor começa a Edgar defender fazendo o Davi. cosquinha nele. Aí o pastor Lucas começa a ameaçar o Caduzinho. Gente, muito engraçado, cara. Que é isso? A guerra. Ai, cara, muito engraçado mesmo. Falando nisso, quem foi o mais bagunceiro? Pastor Edgar. Pastor Edgar, com Acho certeza, que- com certeza. Acho que sempre. Todo mundo concorda, né? Onde ele estiver, sempre vai ser Sim, ele, né? sempre. Vocês viram Vocês devem ter visto no grupo de vocês a mensagem que o Pastor Edgar mandou, né? No telefone do Davi. Sim. Mandou mensagem Cara, no nosso eles grupo. são muito doidos, cara. Zoa muito, do nada cara. ele pegou o do telefone nada. do Davi e Aí saiu começou a falar um correndo. monte de coisa. O Davi Gente, sofreu essa misericórdia. viagem. Sofreu. Ai, nossa, sofreu muito. Ele sofre toda vez, né? Mas é merecido. Merecido. Desculpa, cadê, Davi? Teve alguma zoeira que marcou essa viagem? Cara, Tirando a do ônibus, né? tirando do Ai. ônibus, Ai, teve. eu acho que foi a rodinha lá, né, que a gente fez. Tava de noite já, né? Já tinha acabado ali as programações e tal. E as programações não, foi no primeiro dia que a gente chegou. Foi. A gente tinha acabado de fazer evangelismo e tava de noite. E aí o pessoal juntou lá na igreja, né? Fez uma roda. E a galera começou foi a do brincar. nada. Tipo, do Foi nada do a gente nada. chegou lá, todo mundo brincando e tal. Zoando ali, conversando os pastores, o pastor Moacir, pastor Lucas, o pessoal lá de Taquarituba que tava lá também. Então foi
foi muito legal. Pra mim marcou muito a viagem pra mim, porque também mostrou a unidade, né? A gente fala direto que Vila é uma só. E nesse momento eu pude ver, caraca, a Vila realmente é uma só, né? Realmente mostrou isso lá. Porque tinha gente de Taquarituba. Tinha gente de Vila Sede, tinha gente de Piranema lá também, todo mundo junto brincando, conversando. E foi muito legal, foi muito engraçado as brincadeiras, né? Com a Edivaldo. E foi do nada que a gente começou ali uma roda, aí começou todo mundo a brincar. Gente, eu não tava entendendo nada, tava cheia de sono já. Tava morrendo de sono. Aí eu não tava entendendo mais. Eu fiquei, gente, que regra é essa dessa brincadeira que até agora eu não entendi? Aí terminou a brincadeira, eu continuei sem entender. Até agora, Nicole tentando entender. Agora eu descobri. Hoje, Nicole descobri a regra da brincadeira. Mas foi isso, realmente, foi o que a Helena falou, né? Vila é uma só, né? Que a gente percebeu ali. Tinha adulto de Taquarituba, tinha gente que eu nunca tinha visto na vida, mas que mesmo assim nos receberam com muito carinho ali naquele lugar, né? Falando disso também, né? Quando a gente chegou, as pessoas nos receberam ali com um carinho muito grande, né? Nos recepcionaram ali com café, depois com almoço. A tia Aldi, o tio Moacir também, o pastor Moacir. E foi isso. Foi muito bom mesmo a gente estar lá, bem pontuado. Piranema também estava lá junto, né? Sim. Tinha pessoas de Piranema. E a gente realmente vê que não é só um bordão que a gente fala, que a gente coloca lá no telão ali, mas que realmente a gente vive isso, né? Lá em Portugal com o Rômulo e também lá em Taquarituba, lá na viagem. Quando a gente vai lá para Piranema, quando o pessoal de Piranema vem para cá, a gente realmente mostra que a gente... o Retiro mostrou isso bastante também, né? Que todo mundo parte de um só corpo, né? De Cristo. É todo mundo com o mesmo alvo, com o mesmo pensamento. E foi bem legal mesmo essa viagem, marcou tanto espiritualmente, tanto nas resenhas, nas brincadeiras que a gente vai levar para sempre. Até nas próximas viagens vai virar piadas. Com certeza. As fotos que vão ficar aí eternizando cada figurinha. As fotos, figurinhas. Mas foi muito legal mesmo. E o que vocês trouxeram dessa viagem para a vida de vocês também? Eu sempre tive esse desejo de fazer uma viagem missionária, porque eu sempre, desde pequena, eu via a minha avó indo para campos missionários, indo para outros lugares, falou sobre o amor de Deus. Então eu sempre tive essa vontade, né, de ir. Mas eu nunca imaginei que eu ia, tipo, agora, tão cedo, na minha adolescência. E o que eu trouxe pra minha vida foi que Deus usa, assim, a minha vida no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mesmo ali em Taquarituba, em outro lugar, aqui em Itaguaí, Deus, Ele vai usar as nossas vidas. A gente só precisa ter um coração disposto, né? Como a gente falou. Coração disponível a adorar a Deus, a servir a Ele. E é isso. O que eu levei pra minha vida também foi um pouco disso que você falou, mas principalmente essa de Vila é uma só, nessa questão da unidade, né? Porque o pastor Lucas tem falado muito sobre a questão de avivamento, né? E a gente percebe que não tem como viver um avivamento sem viver unidade, né? Então, ter gente lá de Piranema, de Vila Sede, todo mundo envolvido no mesmo propósito foi muito bom de ver. E eu levei isso pra minha vida também, né? A gente tem que estar unido, né? Independente do que aconteça. A gente tem que estar ali forte, né? Se ajudando para que a gente possa crescer, né? Bem, saudável. Principalmente agora que a nossa igreja está crescendo, está se multiplicando. Já tem Vila Piranema, Vila Portugal, Vila Taquarituba, Vila Piraí, né? Também. Em breve, em breve, né? Nos planos que Deus tem colocado no coração do pastor Lucas, Vila Moçambique, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E não tem como fazer esse trabalho todo, né, sem unidade, né? Então foi isso que eu trouxe pra minha vida, né? Que a gente tem que tá unido cada vez mais, né? Justamente porque sem unidade não tem como a gente viver uma coisa grande se a gente estiver desunido, né? Sim. Realmente fazer uma viagem missionária faz com que a gente realmente volte diferente, né? Sim. Da forma como a gente foi. A gente muda a forma de pensar, a nossa forma de enxergar a realidade do outro também, né? De olhar para as pessoas com mais amor, mais compaixão, por saber que tem pessoas realmente precisando, né, desse amor de Cristo.
E, caraca, falando isso, eu lembrei de uma situação que a gente passou quando a gente tava indo tomar açaí, né? Se eu não me engano. Teve. Foi. De uma moça lá que a gente parou pra poder falar com ela dar ali, atenção. orar e tal. É, Espero que essa mulher esteja bem, né? Mas em nome de Jesus. Foi bem desafiador. Foi desafiador. Foi. E foi Deus mostrando que realmente existem pessoas precisando. Sabe? Em qualquer lugar. Mesmo num lugar tranquilo, né? Exato. A gente vê que, mesmo em lugares tranquilos ali em Taquarituba, muito tranquilo, existem pessoas que... Tem coisas que às vezes a gente não vê o que as pessoas passam dentro das casas delas, né? A gente não imagina o que elas passam. Realmente. Aquele silêncio, né? Mas que a gente possa ser esse canal de bênção para a vida das pessoas, né? E que vocês também de casa possam ser esse canal de bênção, né? Para as pessoas à sua volta, né? Na sua casa, onde você está. Agora uma pergunta que eu acho meio óbvia. Vocês fariam outra viagem missionária? Com certeza. Com certeza. Tem algum lugar em mente que vocês gostariam de ir? Então, eu tenho muita vontade de ir lá em Portugal, né? Ver o trabalho lá. E como o pastor fala muito também, que ele tá falando muito agora, Moçambique. Eu sempre tive esse desejo de ir pra África, em algum lugar ali da África. Que legal. Desde pequenininha eu pensava, como é que será? É uma realidade bem difícil lá. A gente vê que é algo que é uma realidade difícil. Mas tenho muita vontade de ir pra Moçambique. Tem que ser pessoas dispostas mesmo a ir. Sim. Por conta que eu tenho certeza que é bem desafiador, é algo bem difícil. A gente vê ali a realidade das pessoas dali. Mas eu tenho esse desejo no meu coração. Não sei se vou conseguir ir para Moçambique, mas eu tenho esse desejo no meu coração. Deus está escutando. Vamos aguardar agora. Eu acho que Portugal também, né? Não por outro país, sair do Brasil e tal, mas essa questão de ir ver, né, esse trabalho que está acontecendo lá em Portugal, né? Tem bastante adolescentes os lá adolescentes, também. Conhecer né? aquele povinho também. Né? Conhecer aqueles adolescentes. Gente, tipo, eles têm cara, eu tava vendo os vídeos, eles têm cara de ser tão legais, tão gente boa. Bem animados, né? Bem animados. Eu falei que aí eu tava pensando, né, surgiu esse desejo, né, também de ir pra lá, né, também, de certa forma, matar essa saudade do pastor Romulo, da Emily, né? Da Lara, do da Lara, do Luquinhas, pra ver também o que eles estão fazendo, né? Tenho certeza que Deus tem usado bastante a vida deles lá, né? Verdade. E ver todo esse trabalho, sempre eu tive esse desejo, né, também, principalmente depois dessa viagem que a gente fez pra Taquarituba, de ir pra Portugal, né, ver lá como é que tá a igreja, né, como é que tá, o que tá acontecendo, né, o que tá rolando, servir lá também. Servir lá também tem tido bastante trabalhos lá também, né, os embaixadores lá estão crescendo bastante meninos lá, conhecendo a Jesus e com certeza eu faria outra viagem, com certeza. É isso. Romulo, leva a gente pra lá. Sim. Pra ir, no caso. Sim. Estamos aí. Só pagar passagem e a gente tá aí. Né? Com certeza. Tadinhos. Mas deve ser bem bacana lá. Deve ser desafiador, mas deve ser bem gratificante fazer parte disso. Agora eu queria que vocês deixassem uma palavra para os adolescentes que querem servir a Deus, que querem participar de missões, que querem fazer parte disso, né? Um conselho para essa juventude. Eu vou ser. Pode ser eu. Ai, Jesus. Quer que eu fale? Começa. Tá assim. bom. Mesmo que muitas vezes seja difícil, a gente está ali nos caminhos do Senhor, né? Na nossa adolescência, nós vemos que pessoas, principalmente adolescentes, falam que servir a Deus, entregar a sua vida para Ele é algo que, tipo, a gente está perdendo a nossa adolescência, a gente está perdendo momentos que a gente poderia estar aproveitando. Eu tenho certeza que não há nada nesse mundo, não há prazeres, não há coisas, não há pessoas que seja tão bom quanto a presença de Deus. Não há nada, nem ninguém que assuma esse amor, né? Então sirva a Ele, entregue sua vida a Ele totalmente. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida. E em questão de missões não tem idade, não existe pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Deus só quer um coração disposto para falar do amor dele. É isso, gente.
vou ter que falar também, Nicole já falou tudo. Já falou tudo, né? Mas é isso mesmo, né? Principalmente de você, né, que aí tá querendo fazer missões, se colocar disponível, né? Porque é sempre importante ter esse coração disponível, né? Óbvio, né? Procurar ali, buscar a Deus, procurar base, né, pra ter ali, né, porque não adianta nada uma pessoa chegar pra você perguntando alguma coisa e você não saber responder, né, não tem problema, né, porque às vezes tem algumas perguntas muito difíceis, mas buscar ali a Deus sempre, né, ter esse coração disponível e ter na mente de que a gente sempre vai estar crescendo, né, foi o que a Nicole falou, missões não tem idade, né, eu com meus 16 anos eu posso sim fazer missões tão bem quanto uma pessoa que tem ali os seus 30, 40 anos. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? Davi, jovem. Se eu não me engano, Jeremias também, que era um jovem, foi chamado ali e fez coisas maravilhosas ali no povo de Israel. Então, ter o coração disponível e ter na mente de que missões não tem idade. Então, você se colocando disponível, você é capaz de fazer missões, né? Ir na sua casa, ir na sua escola, na sua faculdade, enfim. Faço das palavras dela as minhas também. Falaram tudo, mas uma frase que eu lembrei agora é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sim. A gente ouviu isso bastante aqui na igreja. Acho que era uma Celinha Mariana que falava bastante isso. Então, não tenham medo, né? Deus vai capacitar você que foi escolhido para viver isso, sabe? Independente de onde for. Se é no país, se não se for aqui mesmo, se né? for aqui mesmo, na sua casa, na sua zona de conforto, na sua faculdade, escola, enfim. Deus vai te capacitar para poder ir fazer esse trabalho, sabe? Existem pessoas que somente você vai poder alcançar. Sim. Pessoas que eu, a Helena, a Nicole não vai poder alcançar porque não temos contato, né, com essas pessoas. E você consegue, né? São pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Então, como elas falaram, estejam disponíveis, digam sim para Cristo, porque vale a pena. Muito. E Ele vai estar ao seu lado em todo esse processo, né? Assim como Ele esteve com a gente lá em Taquarituba e aonde a gente vai também, né? Que a gente prega o Evangelho, Deus está conosco, Ele vai estar com você também. Então, é isso, gente. Obrigado por aceitarem esse convite. Foi um prazer conversar com vocês. Foi uma conversa tranquila, leve. Sim. Foi bem resenha. Espero que vocês voltem para falar sobre outro assunto. Ai, meu Deus. Já vai Deus. esperando no próximo convite aí. E é isso, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês também. Amém. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Eita, embolei aqui no finalzinho, gente. Aguardo vocês no próximo episódio. Semana que vem a gente tem o nosso Chosen Cast. Então, na próxima semana temos o nosso próximo Chosen Talk também. Então, é isso. Fique com Deus. E é isso. Tchau. Tchau, gente.